Olá! Hoje nós vamos falar sobre a primeira aula da disciplina de Microbiologia Geral e Análises Microbiológicas do IFB Campus Planaltina. Eu sou a professora Ana Paula e vou estar com vocês nessa jornada. Bom, gente, então essa é uma aula introdutória ao conteúdo de microbiologia, né? Então ela é intitulada assim, né? O mundo microbiano e você. É importante que vocês compreendam que a microbiologia ela nos cerca, né? Os micro-organismos vieram antes de nós e provavelmente estarão neste mundo após a nossa existência também, né? Devido à sua grande versatilidade metabólica. Então, quando a gente pensa na estimativa total de micro-organismos do planeta, é esperado que tenha-se em torno de 6 vezes 10 a 30 micro-organismos, células microbianas no nosso planeta. Então, se a gente pensar esse conceito num iceberg, o tanto que nós conhecemos desse mundo não é nem a ponta desse iceberg, né? E o restante está ali escondido nas profundezas do oceano, né? Muitos, ou seja, a maior parte, né, dessa diversidade microbiana, ela ainda está para ser descoberta, né? Então, além disso, poucos micro-organismos a gente consegue cultivar, né, em laboratório. Muitos deles a gente só consegue ter acesso através das ferramentas genéticas, que são ferramentas mais recentes, né, de identificação de micro-organismos. Bem, então o que é a microbiologia? Da palavra, né, definindo a palavra na sua etimologia, ela vem, né, do grego micros, né, pequeno, é a ciência da vida pequena, né, a ciência da vida microscópica. Né? Então, nós vamos estudar esse grupo tão diverso e tão importante para diversos processos que ocorrem no nosso planeta, né? Reprodução, fisiologia, metabolismo, identificação desses organismos e importância na biotecnologia. Então, a microbiologia, como ciência biológica básica, ela vai estudar essas bases físicas e químicas dos processos biológicos, enquanto que, como ciência aplicada, ela vai estudar problemas práticos, né, que ocorrem, né, muitas vezes micro-organismos patogênicos, né, ou que causam doenças em plantações, e aí a gente vai avaliar formas de controle do crescimento desses micro-organismos indesejáveis. E aí, gente, quando a gente pensa como que esses micro-organismos estão na natureza, né? A primeira coisa, eles estão presentes em todos os ambientes que vocês imaginarem, tá? E se a gente pensar no nosso corpo, né? Será que tem micro-organismo no nosso corpo? Será que só tem micro-organismo quando a gente está doente, quando a gente tem uma gripe, ou quando a gente tem catapora, né? O que será que acontece? Bom, na verdade, gente, se vocês não gostam de bactérias, né? Se você não gosta de micro-organismos, você está no planeta errado. Porque, na verdade, o planeta Terra é um planeta dos micro-organismos, né? Como a gente já falou, a quantidade de células é muito superior à quantidade de habitantes, né, no planeta. Então, se a gente pensar num indivíduo que tem 70 quilos, em termos de massa corpórea, né, cerca de 5 a 8% dessa massa desse indivíduo é constituído somente de biomassa microbiana, ou seja, ele tem mais células microbianas constituindo o seu corpo do que células do próprio corpo. Tá? Então, uma pessoa de 70 quilos vai ter em torno aí de 5 a 7 quilos de células microbianas. Então, o peso total dessa pessoa, a massa total dessa pessoa, você teria que descontar o que a gente chama de microbiota, né? Que é a população de micro-organismos num determinado ambiente. Então, o nosso corpo também é um ambiente e nós temos micro-organismos em vários locais que colonizam, né? Então, essa figura aqui, gente, mostra a ponta de uma agulha, tá? E essa ampliação microscópica aqui, vocês veem que quando você olha, você vê uma ponta de agulha. Mas se você fizer ampliações, você vai ver à medida que aumenta a resolução dessa ampliação,
você consegue visualizar que existem micro-organismos aderidos a essa ponta dessa agulha, né? E aí, gente, como o próprio nome diz, micro-organismos são estruturas microscópicas. Então, a gente vai conseguir visualizar esses micro-organismos, as estruturas constituintes desses organismos, utilizando o microscópio óptico ou outros tipos de microscópio que tem uma resolução, microscópio eletrônico, né, microscópio de varredura, que você consegue visualizar estruturas ainda menores. Então, se você pensar aqui, essa é uma célula, tá? Ela tem um tamanho que a gente consegue. Isso aqui é a proporção e o tamanho dessas células em relação às células microbianas. Então, aqui, ó, uma célula na nossa hemácia, né, o glóbulo vermelho, aqui você tem uma célula de E. coli, que é um pouquinho maior, talvez, que uma hemácia, né? E aí você tem aqui outros exemplos de micro-organismos que vão diminuindo em tamanho, mas não diminui em complexidade, tá, gente? Por exemplo, os bacteriófagos, os vírus, né, são estruturas muito menores do que as bactérias e são capazes de causar uma série de doenças, né, na saúde, né, tanto humana quanto de animais. E aqui, ó, o vírus da poliomielite é uma bolinha pequenininha, né? Então, essa escala de tamanho é bem diversificada também, até mesmo no mundo microbiano. Bom, todos os seres vivos, gente, eles têm um conjunto de características, né? Essas características são importantes para determinar a evolução desses organismos, né, ao longo do desenvolvimento da Terra, né? Evolução filogenética que a gente fala, né? História evolutiva. Eles vão ter também processos reprodutivos, né? Características específicas de metabolismo, ou seja, como eles obtêm energia para as células continuarem funcionando e se dividindo, né? Mecanismos de diferenciação celular, formas de comunicação, seja através de peptídeos, através de ligação, substâncias específicas que fazem uma comunicação entre as células, tá? Estruturas também relacionadas à movimentação, porque nós temos muitas células microbianas que possuem, por exemplo, o flagelo, que é importante para a movimentação celular. E aí, gente, nós temos aqui dois exemplos clássicos, né, de células microbianas, né? Então, nós temos uma célula que pode ser procariótica, né? E aí você tem o grupo das bactérias e o grupo das arqueias, né? E você tem aqui um exemplo clássico de uma célula eucariótica, que pode ser uma célula do nosso corpo, mas como a gente está falando de micro-organismos, a gente vai fazer a explicação baseado em células de leveduras, né? Fungos filamentosos, algas e protozoários. Então, os micro-organismos basicamente são constituídos por esses grandes grupos aqui microbianos. Então, temos células eucarióticas, assim como as nossas células, né? Então, organismos eucarióticos, em termos de estrutura celular, compartimentalizado, se assemelha mais às nossas células, né? Então, o conhecimento da existência de células, né, existência de estruturas microscópicas, começou lá atrás, né, gente? Então, nós temos aqui nomes de algumas pessoas, de alguns cientistas que foram expoentes e fundamentais para o desenvolvimento da ciência da microbiologia. Então, nós temos o Robert Hooke, em 1665, que observou no microscópio, né, células de cortiça e denominou essas estruturas de célula, né? Então daí começou as células. Cortiça é o tecido morto, né? Tecido vegetal morto, mas já foi quando era vivo, era constituído por células, né? E em 1670, né? Nesse período, a gente tem o Anthony van Leeuwenhoek, que ele é conhecido como o pai da microbiologia, né? Ele também desenvolveu um microscópio rudimentar e ele observava tudo. Ele observava saliva, urina, água parada, água de chuva, sangue, tá?
tudo, qualquer fluido, fluidos corporais, ele colocava no seu microscópio e observava. Então, gente, ele fez descrições muito bem detalhadas de estruturas microscópicas, de micro-organismos e até mesmo de movimento, que como ele fazia infusões, né, e também observava alguns fluidos corporais, até mesmo material fecal, ele muitas vezes conseguia visualizar protozoários, né, e esses micro-organismos são dotados de motilidade, né? E ele conseguia, inclusive, descrever a trajetória desses organismos. Então, ele foi muito importante para o desenvolvimento desses animálculos aqui, né? Que ele chamava esses organismos de animálculos, que são, na verdade, os micro-organismos. E lá atrás, gente, historicamente, houve um debate muito grande em relação à teoria da geração espontânea e à teoria da biogênese, porque muitos pesquisadores, muitos cientistas, inclusive Isaac Newton, acreditavam na força vital, ou seja, bastava colocar alguns restos de alimentos e material, objetos inanimados, deixar em algum ambiente, que depois de algumas semanas ali começaria a se desenvolver roedores, insetos, tá? Eles acreditavam que existia uma força vital nesses objetos que permitia o desenvolvimento e a criação de novos organismos. E aí a gente tinha uma outra frente que debatia completamente contra essa ideia e acreditava-se que as células se desenvolviam a partir de células pré-existentes, né? Então o Rede foi um dos primeiros cientistas que tentou refutar essa ideia. Então ele colocou uma carne em recipientes, em um ele manteve aberto, em outro tampado e num terceiro ele colocou um papel, né? Um filtro, assim, para impedir a entrada de moscas nessa carne fresca que estava dentro desse recipiente. E ele observou que nas que estavam fechadas não houve desenvolvimento de larvas, enquanto que a que estava aberta houve desenvolvimento. Então, esses pesquisadores defensores da geração espontânea diziam que nas outras duas condições havia um impedimento da passagem da força vital. Então, o experimento dele não provava nada. Então, e aí ficava mais complicado de você debater com essas pessoas de que aquilo não tinha era uma inverdade, né? Mas foi aí que Louis Pasteur, um químico francês, ele desenvolveu um experimento que refutou definitivamente a teoria da geração espontânea, tá? Ele ferveu um caldo de carne, colocou em um frasco e nesse frasco ele adicionou um tubo, né? O fechamento dele foi um pescoço de cisne, né? O design dessa tampa desse tubo não era aberto, né? Ou seja, não era fechado, né? Permitia a entrada de oxigênio aqui dentro. Entretanto, esse desenho em formato de pescoço de cisne impedia a passagem do oxigênio, a passagem do ar e a deposição de micro-organismos aqui no caldo de carne, né? Porque os micro-organismos, por sedimentação, ficavam retidos nessa curvatura do tubo. Eles não conseguiam ultrapassar. Logo, ele não impediu a entrada da força vital, mas ele impediu a contaminação através de uma barreira física, né? E assim ele conseguiu refutar definitivamente a ideia da geração espontânea. Louis Pasteur também foi extremamente importante porque ele começou a decifrar o fenômeno da fermentação, né, o processo que envolve a fermentação de produtos fermentados. Ele desenvolveu a técnica de pasteurização, que é um tratamento térmico, né? E também teve alguns insights, teve algumas contribuições no processo de imunização e desenvolvimento de vacinas, tá? Da imunologia. E aí, paralelamente, gente, a era de ouro, assim, da microbiologia, a gente tem, por exemplo, a teoria do germe da doença. Joseph Lister, ele foi um pioneiro, né, a utilizar antissépticos e desinfetantes
em situações pré-cirúrgicas, né? Porque antigamente, quando uma pessoa precisava, por exemplo, de uma amputação, na grande maioria das vezes ela morria devido a processos infecciosos, né? Daquela amputação. E quando ele começou a usar alguns compostos antissépticos, isso reduziu drasticamente a contaminação após esses processos. Entretanto, ele usava compostos fenólicos e esses compostos eram cancerígenos, né, altamente tóxicos, mas matavam micro-organismos, né, tinha essa capacidade de eliminar micro-organismos e ele conseguiu, de certa forma, reduzir a contaminação. E também o Robert Koch, ele fez um experimento, né, ele descreveu postulados que estabelece a relação causal entre micro-organismos e doenças, tá? Ainda relacionado à vacinação e imunização, eu falei que o Pasteur teve essa contribuição importante, porque ele isolou bactérias, né, por exemplo, a bactéria da cólera, né, estabeleceu esse conceito de imunidade e vacinação, e a prevenção de doenças com culturas virulentas e avirulentas, então, que é capaz ou não de te causar doenças. E o Edward Jenner também foi um cientista muito importante, que ele estudava a varíola bovina, tá? E aí diz, né, a história que o filho dele foi contaminado com a varíola humana e ele fazia o estudo com a varíola bovina. Então, diz, né, que ele aplicou o próprio soro, né, da varíola bovina no seu filho, o vírus atenuado, né, o fervido, uh, o fluido, né, o soro fervido da varíola bovina, ele aplicou no próprio filho numa tentativa de tentar salvá-lo, né, porque a mortalidade era altíssima nessa época. E quando ele fez isso, ele ativou o sistema imune, né, do seu filho, salvando a vida dele. Então, a base conceitual da vacinação também foi feita com o Jenner, teve essa contribuição muito importante. Ainda com relação aos postulados de Koch, ele diz, né, que quando um micro-organismo, você tem o desenvolvimento de uma doença, esse micro-organismo ele vai estar presente em todos os casos, né? Uma outra regra desses postulados é que esse micro-organismo, uma vez causador dessa doença, pode ser isolado em cultura pura. Se esse princípio isolado foi inoculado no indivíduo sadio, a doença vai ser reproduzida, né? E ainda ser possível, a partir desse indivíduo que foi inoculado, você consegue fazer o reisolamento do micro-organismo. A gente sabe que existem mais de um micro-organismo que pode causar uma mesma doença. Então, existem alguns pontos aqui no postulado que não são totalmente aceitos hoje em dia, porque a gente tem esse conhecimento. Por exemplo, a gente tem pneumonia viral e a gente tem pneumonia bacteriana, né? Então, esse postulado, em alguns casos, ele não é 100% correto, né? E aí, gente, além da questão das vacinas, da teoria germinal, né, das descobertas dos agentes etiológicos, ou seja, doenças eram veiculadas, eram causadas pela contaminação de micro-organismos, ou micro-organismos que já estão presentes no nosso ecossistema, né, na nossa microbiota, mas que se aproveitam de uma queda do seu sistema imunológico para te causar uma doença oportunista. Ou você ingere uma toxina, né, que também pode ser uma intoxicação, uma infecção alimentar. Então, todos esses conceitos de microbiologia, eles foram sendo desenvolvidos e provados por uma série de pesquisadores, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o Pasteur, o Koch, o Jenner, tá? Que permitiram o avanço das técnicas, né? O avanço do conhecimento na microbiologia e também a melhoria também de processos cirúrgicos, técnicas microscópicas que permitiram a identificação com mais clareza e com maior detalhe desses micro-organismos e o cultivo desses micro-organismos in vitro, né, ou seja, no microscópio. Então, a gente tem
a base para a microbiologia moderna e para a medicina, né, que foi dada por esses pesquisadores ali, lá nesse período de ouro, né, de 1857 a 1914, né, do século XIX até o início do século XX. Nós temos também uma contribuição muito importante para a quimioterapia, né? Que está relacionada ao tratamento de doenças com substâncias químicas. O Paul Ehrlich, por exemplo, em 1909, ele buscava balas mágicas, e aí assim ele descobriu o composto arsenical, que é o salvarsan, efetivo contra a sífilis, que também era uma doença que acometia um grande número de indivíduos, né, no início do século do 20. E aí a drogas sintéticas e também os antibióticos, que são produtos produzidos por micro-organismos com o efeito de inativar uma microbiota competidora, tá? Então, eles podem ser naturais ou podem ser sintéticos. Além disso, como eu acabei de falar, os antibióticos são substâncias produzidas por esses micro-organismos, e aí, gente, nós temos o nosso outro expoente na microbiologia, que é o Alexander Fleming, que em 1928 descobriu a penicilina, né? Acidentalmente. Ele tinha uma cultura de uma cultura bacteriana na placa, e aí, quando ele foi ver, ele viu que uma das placas havia sido contaminada com uma colônia de fungo. Mas o que ele achou estranho é que ao redor desse crescimento do fungo não havia crescimento microbiano, havia um halo esbranquiçado, sendo que antes da contaminação, as bactérias estavam contaminando toda a superfície, tá? Então, ele percebeu que tinha alguma coisa produzida pelo fungo que inibia o crescimento dessa bactéria. Então, aí ele conseguiu isolar a penicilina, né? E que foi extremamente útil e salvou aí milhares e milhares de vidas, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial. Bem, então quando a gente pensa nos micro-organismos, né, nessa história evolutiva, a gente tem aí a árvore da vida, né? Sabe-se que a gente surgiu de um ancestral comum, né? Lá atrás, lá no início da vida, né? Do desenvolvimento da vida na Terra, e a partir desse ancestral comum, todos os demais organismos foram surgindo, né? Então, nós temos aqui os 3 domínios principais que existem no nosso planeta, né? Então, nós temos o domínio bactéria, arqueia e eucária. Os micro-organismos, eles se concentram no domínio bactéria, arqueia e alguns eucária, aqui no caso dos fungos, né, que são eucariotos. Os demais são micro-organismos procariotos. Então, vocês percebam aqui que como sendo uma árvore, né, cada fragmentação aqui, cada desvio para o desenvolvimento de um grupo específico de organismo, você tem um processo aqui de mutação, né, de divergência evolutiva, que permitiu a diferenciação das espécies. Então, o que fica interessante aqui é que, para vocês verem, por exemplo, que as bactérias, né, aliás, os animais, por exemplo, estão mais próximos dos fungos do que plantas, né? E se vocês verem também aqui, as bactérias, que a gente conhece em sua grande maioria do nosso hábitat, né? Estão mais próximas das arqueias do que os fungos, né? Que são eucariotos. Arqueias são bactérias que predominam em ambientes extremos, a gente já vai falar sobre elas. Bom, então, como a gente já falou, os micro-organismos que a gente vai estudar nessas aulas, né? São as bactérias, que são organismos procariotos, os fungos, que perfazem, né? As leveduras e os bolores, os fungos filamentosos, protozoários, espirilos, né? E vírus, né? Bacteriófagos, são entidades acelulares, né? E daí a gente vai falar também da diferença entre eles. A gente vai focar basicamente nas bactérias, fungos e vírus nas nossas aulas.
E esses organismos, gente, como eles estão na natureza? Bom, eles podem, como eu falei, eles podem habitar uma grande variedade de ambientes, mas se vocês olharem aqui nessa imagem, tantos processos que estão ressaltados aqui, como a desnitrificação, nitrificação, a gente tem um envolvimento dos micro-organismos. Os fungos, por exemplo, eles são considerados, né, os decompositores primários, né? Eles decompõem a matéria orgânica, liberam compostos orgânicos no solo, né, em outros ambientes, e esses compostos vão ser utilizados por outros organismos, que podem ser outras bactérias, outros fungos, ou organismos superiores, como as plantas, tá? Porque eles também se associam à raiz de planta de uma maneira benéfica e positiva, né? Onde há uma troca de nutrientes, é uma relação benéfica para ambas as espécies, né? E aí você tem aqui os ciclos biogeoquímicos e você tem a ciclagem dos nutrientes, porque carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e hidrogênio, eles vão ser liberados aqui de uma maneira biodisponível, né? E essa maneira, esses compostos orgânicos, eles podem ser utilizados pela grande maioria dos heterotróficos, e assim você permite a continuidade do ciclo da vida na Terra, né? Então, como eu falei, os micro-organismos nem sempre vão ser prejudiciais, tá, gente? Na grande maioria das vezes, na grande maioria dos casos, os micro-organismos são benéficos. Eles, por exemplo, colonizando o nosso corpo, eles vão trazer uma série de benefícios para o nosso organismo, né? Então a gente tem aqui uma microbiota normal no nosso corpo e essa microbiota ela protege de bactérias patogênicas. Mas nós temos aqui uma pequena quantidade de micro-organismos, bactérias, fungos e bactérias, fungos e vírus, que vão causar doenças em homens, animais e plantas, né? E aí eles são patógenos. E muitas vezes a gente sabe que esses micro-organismos benéficos são capazes de produzir substâncias que inibem o crescimento dessas bactérias, desses organismos que são prejudiciais. E aí a gente tem também o grande uso desses micro-organismos na nossa alimentação, no nosso dia a dia, né? Então nós temos aí a biotecnologia, né, gente? Então a biotecnologia é o uso consciente, o uso com propósito dos micro-organismos para produzir compostos ou substâncias de interesse médico, interesse alimentício, interesse para a saúde humana, para a saúde de plantas, para uma série de campos da nossa sociedade, tá, gente? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, uma infinidade de alimentos e produtos que são produzidos a partir de atividades de micro-organismos. E essas atividades normalmente a gente chama de fermentação, que é o processo no qual eles vão produzir compostos de interesse e esses compostos vão ser utilizados, por exemplo, para produção, vai ser importante para a produção de vinho, de um óleo, de um azeite, tá? De um combustível, né? Ou aqui alimentos, derivados lácteos, alimentos de panificação, né? Então, nós temos aqui uma grande variedade do uso de micro-organismos na nossa alimentação, nosso dia a dia, que às vezes vocês aí nem sabiam antes, né? Mas nós temos também o uso desses micro-organismos na biotecnologia industrial e ambiental, porque nós temos, por exemplo, áreas contaminadas com petróleo, áreas que estão degradadas, né? E nós temos micro-organismos capazes de consumir esses compostos xenobióticos, né? Que são compostos estranhos e que a natureza sozinha não consegue degradar. E aí nós temos alguns organismos específicos capazes de utilizar esses compostos como fonte de energia. Então você consegue uma purificação. Então aqui a gente tem a biorremediação, nós temos o controle biológico, né, de pragas utilizando micro-organismos. Nós temos também o uso de organismos como bioinsumos que vão permitir a liberação de outros compostos que vão ser importantes para o crescimento de plantações, né, de cultivares, de plantas.
e solubilizadores de fosfato e uma série de outros benefícios, fixadores de nitrogênio, né? E nós temos aqui a importância para essa agricultura, né? Inclusive para produzir energia, tá, gente? Para produzir energia, o biocombustível também pode ser produzido através da fermentação microbiana. Existem até estudos na astrobiologia, ou seja, os micro-organismos sendo utilizados para o crescimento ali em missões espaciais, tá? Então, os micro-organismos, eles são a chave para a gente estudar a diversidade, né, do nosso planeta e também muito importantes para seu uso na biotecnologia, porque eles têm tanto a diversidade biológica, né, e eles têm a capacidade de produzir uma diversidade de compostos que muitos a gente ainda nem sabe o papel deles, né, o papel desses compostos na nossa vida, mas que na grande maioria das vezes a gente consegue usar de maneira benéfica, né? Bom, então era isso que eu tinha que passar para vocês. Vamos dar continuidade às nossas próximas aulas. Até mais.